O texto bíblico que eu quero ler hoje, que está em 1 João, capítulo 3. Vamos abrir. Eu quero ler esse capítulo e meditar com você neste capítulo escrito por João, o apóstolo de Cristo, apóstolo amado de Cristo. E ele vai começar o texto falando sobre isso que nós estávamos falando aqui, sobre a nossa identidade como filhos amados de Deus. E hoje à noite eu quero meditar sobre que tipo de vida Deus nos chama a vivermos agora que nós entendemos que somos filhos amados de Deus. Ele começa dizendo assim: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Cutuca o irmãozinho do teu lado aí, a irmãzinha do teu lado, e diz assim: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E olha só, ele começa dizendo: vejam o grande amor do Pai. E depois diz o seguinte: por esta razão o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Ele, a Deus. Amados, olha como nós somos chamados, amados. Cutuca o irmão do lado e diz assim: você é amado, você é amada. Diga assim: Deus te ama, e eu também te amo. Olha para alguém agora e diz assim: eu me importo contigo. Você se importa mesmo? Eu acho que Deus tem que mover o nosso coração para nós nos importarmos mais com os nossos irmãos. Amém? E olha só o que ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então aqui está falando o seguinte: nós somos filhos de Deus, mas quem olha para nós na rua, nós somos pessoas normais. Mas há um filho de Deus, o filho unigênito, o primogênito, que é Cristo. Ele já ressuscitou e ele já foi glorificado. Jesus habita num corpo humano glorificado. E o dia que Jesus se manifestar, o dia que Jesus voltar, nós seremos transformados, como Ele é, nós seremos. Amém? Quem crê que vai receber um corpo glorificado? Você será como Cristo, um filho de Deus, e você será glorificado também, como Cristo foi glorificado. O que quer dizer glorificar? Significa que a glória de Deus vai nos envolver de tal modo que o nosso corpo será transformado em um corpo que viverá eternamente na presença de Deus. Neste momento que Cristo voltar, se nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar, mas se estivermos vivos, vamos subir com o Senhor nos ares e seremos glorificados. E os que forem ressuscitados serão ressuscitados num novo corpo. Porém, no caminho desta vida agora, ainda não estamos num corpo glorificado, ainda estamos em um corpo de pecado. Paulo chega a dizer o seguinte: o bem que eu quero fazer muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não quero, quando eu vejo, estou fazendo. Maldito homem que sou, Paulo diz, o apóstolo, que habito neste corpo de pecado. Até quando terei que suportar? Ele fala. Do que Paulo está falando? Ele está falando que nesta vida, enquanto não formos glorificados, ainda habitamos em um corpo, em uma carne que tem uma tendência para o mal. Mas aqui João vai nos falar como nós devemos lidar com isso. Ele diz assim no versículo 3, vamos continuar a leitura: a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Repete comigo: eu devo me purificar.
Por isso que o símbolo da nossa conversão, da nossa entrega a Deus, é o batismo. O batismo é um banho, gente. Eu pego o meu corpo e eu coloco na água, para dizer, ei, eu preciso ser lavado por Deus, porque eu sou sujo. O que a gente bota na água? O prato, depois que usa, para lavar. A roupa, quando está suja. E um pecador como eu. Precisa da água do batismo. Mas o batismo também é algo que eu preciso todos os dias, ser purificado por Deus. Amém? E aqui ele diz, aquele que tem essa esperança se purifica para ser como ele que é puro. E olha agora o versículo 4, ele continua, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que aquele que se manifestou para tirar os pecados, que é Jesus, nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Repete comigo, quem permanece em Cristo não vive pecando. Olha que forte essa colocação. A Bíblia reconhece que o pecado vai fazer parte da nossa vida. Mas o lugar do pecado na vida do cristão é o lugar de um acidente. Poxa, sem querer, pequei. Eu não queria, mas quando eu vi, pequei. E aí eu me arrependo. É diferente de viver pecando. Viver pecando é assim, eu aceito o pecado como normal e eu decido continuar vivendo no pecado. A Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. E aí se a gente for pegar as palavras de Jesus, aquele que olhava a mulher do outro na rua, não olhe mais. Sejam purificados. Aqui está falando de atitudes e também de pensamentos. Quem conhece a Cristo não vive no pecado. E ele diz, se vivem no pecado é porque ainda não o conheceram. E aqui eu quero dizer bem a verdade, uma pessoa que já teve um encontro com Jesus, ela não continua mais na velha vida que ela continuava antes. E eu quero dizer algo para você, se você talvez diz assim, pastor, eu venho na igreja há muitos anos, eu acho que eu conheço Jesus, mas minha vida não mudou. Eu quero dizer um negócio para você, você ainda não teve um encontro com Jesus. Eu convido você a buscar ao Senhor, de tal modo que você tenha um encontro com Ele, e isso vai transformar a sua vida. Quem vence o pecado não é quem conhece Jesus de ouvir falar, mas é quem teve um encontro com Ele, quem o conhece. Quando eu conheço a Cristo, olha só, quando eu conheço o Deus vivo, a presença dEle, a pureza dEle, a bondade dEle me constrange. Eu entendo que Ele me ama, eu entendo que Ele morreu por causa dos meus pecados. Eu penso, olha, o meu pecado é algo tão terrível que Ele teve que morrer numa cruz. Então eu não aceito mais viver daquele jeito, porque eu não quero desagradar aquele a quem eu amo. Eu amo a Deus. Nós temos no livro do profeta Isaías uma passagem muito forte em que o profeta, no capítulo 6, ele vê Deus, ele vê o trono de Deus. Ele se vê numa visão que ele é levado a um lugar em visão, que ele enxerga o trono de Deus e o próprio Deus sentado no trono. E ele já era um profeta. E aí o que acontece? O que Isaías fala nessa hora que ele vê o trono de Deus? Ai de mim! Ele se agacha, ele fecha os olhos, ele tenta não olhar para Deus, ele diz, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor. Olha só, quando ele teve um encontro com Deus, ele se deu conta da sua impureza. Porque a santidade de Deus, quem Deus é, nos constrange e revela o quanto nós somos imperfeitos.
Mas eu acho lindo o que acontece, porque ele diz, ai de mim, ele pensa, eu vou morrer, porque eu sou tão sujo, a minha boca é tão suja. Eu não sei se ele falava palavrão, eu não sei se ele fazia piadinha de baixo calão, eu não sei se ele falava mal dos outros, fofocava, eu não sei o que eram os lábios impuros dele, mas era alguma coisa que ele falava. E aí, ao invés de Deus mandar um fogo do céu e queimar ele, o que Deus faz? Manda um anjo pegar uma brasa do altar, e aquela brasa, o anjo vem e toca no lábio dele, e Deus diz, agora os teus lábios estão purificados. E aí Deus pergunta, a quem enviarei? E ele diz, envia a mim, Senhor. E aí Deus começa a lançar sobre ele a palavra, para que ele anuncie ao povo. Vontade de Deus com a sua presença não é nos condenar, mas é nos purificar. Repete comigo, Deus quer com a sua presença purificar a minha vida. Quem conhece a Cristo, quem é filho de Deus, não vive pecando. Então a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, às vezes é difícil a gente vencer o pecado quando a gente não conhece a Cristo e quando a gente não sabe quem a gente é. Por isso que esse texto começa falando de identidade. Ele começa dizendo quem nós somos. Ele olha e diz, olha, você não é um qualquer, você é filho de Deus, e você é filho amado de Deus. Agora que você entende que você é filho, e você é filho amado, viva de modo digno. Você não é um qualquer, você é precioso, você é valioso. Quando você entende a sua identidade como filho de Deus, você pode começar a viver de um modo diferente. Amém? Às vezes, nós vivemos como se a gente fosse um qualquer. E o diabo quer fazer isso, ele quer mentir dizendo que a gente não tem valor. Ele quer mentir dizendo que você é um qualquer. Que você não é especial. Que você não tem nada demais. Que você não é melhor não. Que você não vale muito. E já que você não vale muito, viva de qualquer jeito. Mas quando Deus diz que você é filho de Deus, e que você é filho amado, isso muda tudo na nossa vida. Porque nós entendemos que podemos e devemos viver de um outro modo. Porque eu não sou um qualquer. Sabe, lá no Reino Unido tem ainda a família real britânica, né? E sempre que nasce um filho da família britânica, fazem festa e todo mundo da TV mostra, né? Da Kate, vocês lembram dessas histórias, né? Ah, porque é um membro da família real. Quando eles andam na rua, todo mundo quer tirar uma foto. Eles estudam nas melhores escolas. Eles não botam qualquer roupa, eles botam roupas boas, porque eles são da família real. Quer dizer um negócio para você, a família real britânica não é nada perto da glória da família real do céu. A família que você faz parte, você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso. Aplauda Cristo, aleluia. Aplauda Cristo, você é especial, por isso viva de um modo digno. Aceite a dignidade que Deus dá para você, a identidade. E agora olha o que João continua dizendo no versículo 7: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como Deus é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha que forte. Aqui então ele fala que o pecado não procede de Deus, procede do diabo. Mas nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. E há um que é poderoso para destruir as obras do diabo, e esse um é Jesus Cristo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Então tem coisas talvez na sua vida que você vai dizer assim: ah, pastor, eu não consigo mudar isso sozinho.
Ah, pastor, isso eu não consigo. Isso é uma maldição que vem na minha família. Ah, pastor, isso é um hábito muito difícil. Você não está sozinho. Há um que é poderoso para destruir as obras do diabo na sua vida, na sua família, no seu coração, na sua alma. E esse um é Jesus Cristo. Podemos contar com a ajuda de Jesus para nos transformar de dentro para fora. De dentro para fora, Jesus vem e Ele vai destruindo as obras do diabo. Por isso, quando Jesus chega na vida de alguém, as obras do inimigo são desfeitas, as maldições, os pactos. Tem pessoas que vêm para a igreja, às vezes, carregando fardos pesados. Às vezes até de terem se envolvido com obras de ocultismo, com obras de magia, com espíritos malignos, e talvez carregam aquele fardo daquela possessão, daquele domínio espiritual das trevas. E o que acontece quando essa pessoa entrega a sua vida a Jesus? Ela é liberta. Porque Jesus veio destruir as obras do diabo. Eu conheci um irmão que chegou aqui doente, fortes dores. E quando eu aconselhei ele, ele me disse assim: pastor, essa dor física é só uma parte do meu problema. A verdade é que por 20 anos eu semeei tudo de errado na minha vida. Droga, noite, mulheres. Eu tive 4 casamentos. Eu estraguei a vida de muita gente. Eu fui preso várias vezes. E hoje eu estou aqui colhendo os frutos. Hoje eu entendi que o que eu estou colhendo é fruto dos meus erros. O que eu peço para Jesus é apenas que Ele me leve para o céu. Porque eu já não tenho mais esperança nenhuma nessa vida. Eu estou no fundo do poço. Estou doente, me acidentei. Problemas emocionais, problemas de relacionamento. Nem os meus filhos querem falar comigo. Minha ficha está suja, nem emprego eu consigo. E eu me lembro que eu orei por esse irmão e eu disse: irmão, quero te fazer uma promessa. Se hoje tu tomar uma decisão de viver uma vida com Deus, e tu te entregar de todo o coração, e tu buscar o Senhor em primeiro lugar, e tu te prostrar diante dEle, eu prometo uma coisa para você: Deus não vai te dar apenas o céu, mas nesta vida você vai ver uma transformação, uma obra de Deus, porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. O diabo fez grandes obras na tua vida, mas agora Jesus vai começar a desfazer estas obras. Em 2 anos, irmãos, esse irmão foi curado. Misteriosamente a ficha dele foi limpa. Ele chegou um dia aí na delegacia para ver como é que estava a situação dele. Não existia mais nada. Ele conseguiu um emprego. Ele pediu perdão para os filhos, pediu perdão para a ex-esposa, restaurou a vida dele. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus pode desfazer qualquer coisa do passado, se você hoje se prostrar diante dele. Se você hoje entregar a sua vida a Jesus. Eu conheço muitas histórias de pessoas que foram totalmente transformadas e que Deus desfez maldições. Pessoas que foram curadas do HIV, pessoas que foram curadas do câncer, pessoas que foram curadas de situações impossíveis, pessoas que tiveram a vida financeira restaurada. Mas eu sei de uma coisa: essas pessoas tiveram uma coisa em comum. Elas reconheceram os seus pecados, se humilharam diante de Deus e entregaram todo o seu coração a Jesus. E aí Jesus começou a desfazer as obras do diabo. Deus não colocou você nesse mundo para sofrer. Estava aqui pensando na Bruna com a Heleninha no colo, e ela doente e preocupada com a filha, ao invés de preocupar-se consigo mesma. E eu quero dizer uma coisa para você: a Bruna daria qualquer coisa para ver a sua filha bem. Assim como todos os pais e mães aqui dariam qualquer coisa para ver seus filhos bem.
Deus deu a sua vida numa cruz para ver você bem. Deus deu a vida numa cruz porque Ele te ama e Ele diz: você é filhinho amado. Você é precioso. Você faz parte da família real. Eu quero restaurar, eu quero desfazer aquelas obras do passado. Aquelas obras de quando você vivia sem um pai. E agora você tem um pai que te ama. Amém? Ele veio destruir as obras do diabo. E aqui depois diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Diga assim: eu sou nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça, que não pratica a justiça, não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. Não segundo Caim, porque era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Repete comigo assim: eu sei que eu passei da morte para a vida quando eu começo a amar as pessoas. Olha o que ele diz aqui: aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos nós dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, dinheiro, e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui o apóstolo ele traz uma segunda questão. Ele diz: olha, você é filho de Deus. Filhos de Deus vencem o pecado. E além disso, filhos de Deus começam a amar o seu próximo. Olha só, gente, a obra de Jesus na cruz, ela veio para nos reconciliar com Deus, mas também para nos reconciliar com as outras pessoas. Ele derrubou a parede da inimizade, diz a Bíblia. Se você não consegue amar, é porque você talvez ainda não recebeu todo o amor que Deus tem para você. E o que é amar? Amar é tolerar. Em alguns casos, amar é suportar. Amar é devolver o bem para quem te fez o mal. Amar é fazer o que Jesus fez. Na cruz, sendo chicoteado, sendo ofendido. Não foi chicoteado na cruz, foi antes, né? Mas ali, cravado na cruz, ele olha para aquelas pessoas que lhe humilham e diz: Pai, perdoa elas. Elas não sabem o que fazem. Ele intercede pelos que o agrediam. Então aqui ele vai dizer: olha, agora que você sabe que é filho de Deus e que você é amado, Deus está pedindo de você mais um passo. Não é apenas não pecar, mas é o passo de ir em direção ao próximo e amá-lo. Por que as famílias estão em crise? Porque falta amor dentro das famílias. Por que existe crise nas escolas? Por que existe o bullying, violência, desrespeito com os professores, desrespeito entre os alunos? Porque existe falta de amor. Porque nas empresas as pessoas passam por tantas coisas ruins,
opressão psicológica, desrespeito, tantos problemas no mundo corporativo, porque falta amor. Porque no mundo tem tantos idosos abandonados, porque no mundo tem tantas crianças abandonadas, porque tantas pessoas roubam, matam, fazem o mal, porque falta amor. Deus nos chama para amar. E aqui João, ele vai ser bem enfático, ele vai dizer: olha, se você não ama, você não tem a vida eterna. Não basta aceitar Jesus, não basta se batizar, não basta comer do pão e do cálice, não basta não fazer o mal, você também precisa fazer o bem para todos que estão à sua volta. Deus te chama para amar. Só que tem um detalhe, irmãos: eu não consigo amar se eu não estiver bem firme na minha identidade de filho de Deus. Sabe por quê? Presta atenção. Quem não tem um pai é o quê? É órfão. E um órfão está sempre buscando o amor de alguém. Presta bem atenção nisso. Eu vou falar rapidamente um conceito que eu precisaria uma noite inteira para pregar. Quem não entendeu que é filho de Deus, no fundo, no seu coração, tem um espírito de orfandade. Tem um espírito que lá no fundo diz: ei, eu não fui aceito, eu não fui reconhecido. Então essa pessoa, ela passa a vida inteira em busca de aceitação e reconhecimento. E aí ela coloca no próximo a expectativa de um amor que só Deus pode dar. E aí essa pessoa vai ser frustrada no casamento, vai ser frustrada na amizade, vai ser frustrada no trabalho, porque está sempre esperando que o outro lhe dê algo que só Deus pode lhe dar. Quando eu resolvo esse meu problema, entendendo que eu já sou amado, entendendo que eu já sou aceito, entendendo que há um Deus que é meu pai, que eu não sou órfão, eu sou filho, eu então agora entendo que eu sou agente desse Deus na terra, e se tem alguém que não me entende, e tem alguém que não me ama, está tudo certo, porque eu já sou amado por quem importa. Ah, mas o meu marido não me respeita. Vou orar por ele, para que ele conheça o Cristo, e ele possa então ser cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus. Então ele será o marido que eu sempre sonhei. Só que ao invés disso, as pessoas, ao invés de orarem, elas brigam. Eu queria que você fosse diferente. Eu queria que você mudasse. Eu não sabia que você era assim. Se eu soubesse, nem tinha casado contigo. Já ouvi muito isso. Presta atenção. Se briga resolvesse casamento, não tinha mais nenhum problema em casamento no mundo. Briga não resolve nada, gente. Cutuca o irmão do teu lado e diz assim: você não tem, diga isso, você não tem poder para mudar as pessoas. Mas você tem, diga isso, a obrigação de amar, de suportar as pessoas. Está com a tua esposa aí? Está com o teu marido aí? Olha bem no olho e diz assim: você vai ter que me aguentar. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Aqui o suportar é interessante, que na verdade tem duas conotações, né? Pode significar dar suporte, ajudar, mas também tem essa conotação do aguentar. O amor nos ajuda a suportar o dia mal, mas não é o amor, não é uma coisa natural em mim. O amor não vem de mim, o amor vem de Deus. Por isso eu só posso amar quando eu já estou cheio do amor de Deus. E aí eu paro de esperar que os outros se tornem o que eu quero, para que eu me sinta feliz. E eu começo a me sentir feliz simplesmente pelo fato de que eu sou um filho amado de Deus. Quando eu entendo isso, eu paro de esperar aceitação no trabalho, eu paro de esperar aceitação na igreja, eu paro de pedir um cargo, de pedir uma posição, eu paro de esperar, mas ele tinha que me honrar, ele tinha que ver o que eu fiz. Eu faço porque eu já sou amado por Deus, e como um filho amado eu vou levar amor. Eu faço de graça, sem esperar nada em troca, eu faço porque Deus fez por mim. E aí eu construo uma família saudável.
Eu construo uma família feliz porque eu não estou sempre exigindo do outro, eu estou dando voluntariamente. Sabe o que é uma família feliz? É uma família em que os dois se doam voluntariamente. Ah, pastor, mas se o outro não fizer a parte dele, faz você a sua, porque você está fazendo diante de Deus. E a Bíblia diz que a mulher cristã, ela santifica o seu marido, e que o marido cristão santifica a sua esposa, mesmo que não seja crente. A tua presença naquela casa e o amor de Deus através da tua vida vai contagiar aquela família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar encerrando. Eu acho que eu estou me passando no tempo aqui. Deixa eu ver que oração. Meu Deus. Tem ceia. Eu quero encerrar lendo os últimos versículos aqui. O irmão que toca o piano pode vir aqui, por favor. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Repete comigo. Se eu estou em paz com Deus, se eu estou obedecendo a Deus, se eu estou amando o próximo, o meu coração pode ficar tranquilo. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Para encerrar então essa noite, eu quero falar sobre isso, encerrando. Aqui ele termina falando sobre a acusação. Nós temos um inimigo que é Satanás, e ele é o acusador. Então você vai pecar, você vai errar, você é humano. E aí ele vai vir e vai te acusar. Porém, quando nós lembramos quem nós somos filhos. Nós lembramos que nós temos um advogado, que é Jesus. Nós tranquilizamos o nosso coração, porque Deus é maior do que o nosso coração. Olha o que diz no versículo 20. Se o coração nos acusar, Deus é maior que o coração. Então muitas vezes nós somos acusados por nosso coração que é enganoso. E ele diz, porém, se nós não nos sentimos acusados, nós temos confiança para orar e pedir, e tudo que nós pedimos, o Senhor nos concede. Essa noite eu quero dizer uma coisa para você: o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os pecados. O corpo de Cristo é suficiente para nos alimentar com o amor do Pai e nos tornar pessoas mais amorosas. Que essa noite, na hora da nossa oração aqui, nós possamos pedir ao Senhor que venhamos a nos doar como Jesus se doou. Venhamos a amar como Jesus amou. Eu estava conversando antes do culto com um irmão querido. Não vou citar o nome do irmão para não expor. Mas ele estava me contando de uma obra maravilhosa que Deus está fazendo na vida do filho dele. E este pai tem orado, jejuado e clamado pelo seu filho há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos clamando por um filho que estava envolvido com drogas, que estava ofendendo o pai, que estava fazendo coisas erradas. Mas esse pai não desistiu. E essa semana o que ele ouviu desse filho, eu creio que é o pagamento por tudo isso. Ele disse que o filho falou: pai, eu não quero mais essa vida, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aleluia. Aleluia. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor não acaba. Não desista do seu casamento, não desista dos teus filhos,
Não desista daquele teu familiar que está sendo grosseiro contigo, que está talvez num caminho errado. Continue como Jesus, continue se sacrificando e orando e desejando a salvação da sua família. E eu creio que através do seu testemunho e da sua oração, esta pessoa será salva, será guardada, será liberta, e um dia você vai se alegrar no céu, vendo a recompensa do teu amor por esta pessoa. Não desista, meu irmão. Não desista, o amor tudo sofre. Tem horas que amar significa sofrer. Não é mil maravilhas sempre. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Todos os dons um dia vão perder o seu sentido, mas o amor vai continuar existindo. Que Deus possa nos encher com o amor dele, que a gente possa perdoar. Quem sabe essa noite você está aqui na igreja, mas Deus está te falando de alguém que você teve uma desavença. Quem sabe essa pessoa está aqui, talvez você pode hoje, na hora da ceia, sair do seu lugar e abraçar essa pessoa e dizer: irmão, eu te perdoo, me perdoa também. Ou quem sabe a pessoa não está aqui, mas você vai sair daqui e Deus já tocou no teu coração, e amanhã você vai ligar para essa pessoa. Ou você vai gravar um áudio, você vai, no que depender de você, buscar a paz. Vai declarar que você ama, que você perdoa, porque você é um filho de Deus. O que Deus faria, Ele faria isso. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Convidar o pastor Vilmar, o pastor Antônio para virem aqui. Maurício pode subir. A banda. Pai, nós nos humilhamos na tua presença. O Senhor nos chama de filhos amados, e nós queremos responder a essa tua confissão, Senhor, dizendo que tu és o nosso Pai amado, e que nós queremos ser parecidos contigo, Senhor. Nós pedimos essa noite, Senhor, purifica-nos de todo pecado, limpa-nos, Senhor, de toda ofensa, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é ofensa contra ti, Senhor. Tira dos nossos corações, Senhor, toda maldade, toda impureza, toda ira. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Cristo, a amarmos e suportarmos mesmo no dia da ofensa. Senhor, eu peço essa noite reconciliação sobre as famílias. Primeiramente, Senhor, reconcilia o coração deste filho que está sofrendo, deste filho que se sente machucado, ferido por alguém. Que o teu amor preencha o coração, Senhor, desta irmã, deste irmão, de tal modo que não sobre lugar para ofensa e para dor. Eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração que ama, e um coração que supera o pecado, que vence as tentações. Nós queremos, por amor a ti, Senhor, viver uma nova vida. Deus está tocando pessoas aqui essa noite, pessoas em casa também. Ou Ele está dizendo que você é filho amado. Você é filho amado de Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está dizendo que o espírito da morte pode estar te rondando, dizendo que não tem mais sentido a sua vida, mas Ele te chama de filho amado, e Ele diz: a tua história não acabou. Eu tenho vida para você. Eu sonhei contigo, diz o Senhor. Essa noite receba o amor de Jesus no seu coração. Receba o amor de Jesus no seu coração. Há pessoas aqui recebendo esse amor. Põe a mão no seu coração e receba o amor de Jesus. O amor que perdoa os seus pecados e que transforma a sua vida como um dia me transformou. Oh Deus, enche-nos com teu amor. Enche-nos com a tua vida. Queremos ser semelhantes a ti, Senhor. Queremos testemunhar a tua presença em nós através de uma vida cheia de amor. Aleluia.